Bom, e agora, para falar sobre o mercado de renda variável e ações, convido o nosso especialista, Felipe Garra. Bom dia. Talvez se eu tirar o mudo fica melhor, né? Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Muito bom. Por aqui também tudo bem. Vamos conversar um pouquinho então sobre o mercado de renda variável, mercado de ações, né? Puder adicionar a minha apresentação à transmissão, aí a gente vai com um recurso visual que sempre ajuda bastante aí. Então vamos lá. O que a gente tem, né, para essa semana e o que aconteceu na semana passada, né? Antes de falar da semana passada, vamos lembrar que para 2021, né, o que vem acontecendo ainda é o setor de commodities dando o tom muito fortemente, né? Nós tivemos uma semana meio complicada, a semana que passou, mas ainda assim, quando a gente pega aquele índice chamado IMAT, né? O IMAT, o que ele faz? Acho que eu fiz algo errado aqui. O IMAT, ele é um índice que tem lá Vale, CSN, siderurgia, portanto, minério de ferro, né? São os materiais básicos da economia, os insumos básicos, né? Então, as commodities afetam muito esse índice, a gente percebe que no ano ele é o índice com melhor performance, aí, 24,43%. Por isso que você pega CSN, você pega Gerdau, você pega os Minas, você vê que tá uma festa, né? O que essas empresas estão entregando de retorno para os seus acionistas nesse ano de 2021. Né? O pessoal acha que bateu agora no talo, né? A gente tem uma queda bastante acentuada no preço internacional do minério de ferro nos últimos dias, principalmente na semana passada, então o alerta aí, a gente tá meio de orelha em pé, mas tem muitas empresas nesses setores ainda com índice preço-lucro baixo. Por quê? Porque o lucro tem vindo alto justamente por conta do preço dessas commodities, né? Vamos olhar aí para frente o que acontece. A gente continua ressaltando, né? Ibovespa no ano 2,34, um ano difícil para o Ibovespa, né? Tá aquela luta, vai, não vai. E o setor imobiliário é o de pior performance, aí caindo 12,56%. Legal? Quando a gente coloca isso naquela matriz que a gente sempre usa, né? Volatilidade no eixo X, risco no eixo X, e no eixo Y a gente pega o retorno, a gente vê a boa performance do IMAT aqui. Deixa eu pegar uma canetinha, que a canetinha ela me ajuda. Então vamos lá. Você vê o IMAT aqui performando muito bem, né? E você vê o IFIX, né? O que é o IFIX? O IFIX é aquele índice que congrega os fundos imobiliários, né? Isso quer dizer volatilidade baixa em comparação às ações. Lembra disso? O fundo imobiliário tem uma volatilidade mais baixa. E nesse ano a performance ela está negativa, não está uma performance legal. A gente sempre acha que os fundos imobiliários eles são uma classe de ativos legais, legal para você colocar como diversificação de portfólio, né? Então, é uma indústria que está se ajeitando por conta de mudanças na pandemia, mudanças estruturais no mercado imobiliário. Isso explica um pouco dessa performance negativa no ano. Mas a gente está de olho, a gente acha que tem bons calls aí para serem acrescentados nas carteiras. Lembrando que a gente não dá call aqui no nosso call semanal, então a gente não faz indicação de compra, né? A gente não dá indicação para que a gente dê indicação para os nossos investidores. A gente precisa conhecer você melhor, então vai lá no nosso site iplan.com.br, preencha o seu suitability, a gente vai entrar em contato com você, vai fazer uma mentoria muito legal e vai conseguir dar as melhores opções de investimento focadas no seu caso específico, tá? Muito bem. Ibovespa aqui no meio, na matriz risco-retorno, né? As BDRs continuam entregando um bom resultado, né? Então a gente pega o retorno da BDR no ano, ó lá em cima. Por quê? Porque a Bolsa Americana continua performando bem e o câmbio também tem ajudado, né? Do ponto de vista de quem investe lá nos Estados Unidos, que é brasileiro e investe nos Estados Unidos. A gente pode investir nas empresas americanas via BDR aqui pelo mercado local. Legal? Muito bom. A última semana foi banho de sangue na tela, não sei quantos acompanharam, mas era tudo vermelho aqui na nossa tela, faz parte, bolsa é assim, a gente não deve se assustar com essas coisas, né?
E desde que a gente tenha um portfólio diversificado. Se a sua vida financeira tiver tudo nisso, aí você vai ficar bem assustado. Mas com um portfólio diversificado, isso não deve ser motivo para susto. Legal? Então, olha só, o que a gente teve aqui nessa semana que passou, as empresas do setor de consumo despencando forte, pelo temor de que essa variante Delta atrase a recuperação econômica, né? Então, muito fortemente isso, tem questão política no Brasil e tal, mas a gente percebe que tem um drive que foi forte também no exterior nessa semana que passou, que foi justamente, talvez, a demora de recuperação econômica, justamente por conta dessa variante Delta, que poderia, então, prolongar a pandemia com uma redução na eficácia das vacinas, né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa muito importante para quem pensa em investir em ações, que é o seguinte, o desempenho do Ibovespa este ano, né? Olha só, janeiro foi negativo, começo de ano foi conturbado, né? Janeiro e fevereiro foi negativo, aí março um repique legal, abril subiu, maio, parece que a gente ia 130 mil pontos, ia não sei o quê. Em junho o pessoal já meio temeroso, aí veio julho, então julho nós fechamos com uma queda de 3,94 no índice Bovespa. E aí o pessoal já começa a ficar alarmado, putz, correções, vamos vender bolsa agora, que a bolsa vai ter uma baita correção, tal, não sei o quê. Os estudos mostram que normalmente a bolsa cai mais quando as pessoas começam a fazer essa correção do que quando vem o fato em si, né? Então, eu não sou muito partidário dessa correção. Acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para escolher os ativos, mas a gente tem que lembrar disso que está aqui na tela. Olha só, o cara que começou com 100 mil reais no início do ano, ele sofreu em janeiro, ele sofreu em fevereiro, o capital dele caiu quase 10% nos 2 primeiros meses. Se o cara vendeu aqui, o cara pé trocado, né? Por quê? Porque a gente teve essa recuperação aqui, né? Uma recuperação muito boa até maio, junho, né? 106 mil, agora vem aqui para 102,348, tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que bolsa é um investimento para longo prazo. Quando a gente olha o desempenho da bolsa, e o Ibovespa não é a melhor mostra para isso, mas quando a gente vê o desempenho da bolsa no longo prazo, a gente percebe que quem vem investindo com essa orientação de segurar uma boa carteira de ações para o longo prazo tem um rendimento muito interessante. Contudo, a gente precisa estar pronto, né, para aguentar essas variações. Então, isso acontece na bolsa e vai continuar acontecendo. Legal? Então, olha só, no mês de junho a gente teve, né, fechamos aí, eu coloquei junho, né, mas eu quis dizer julho, tá, pessoal? Então, no mês de julho de 21, ou seja, esse mês que foi fechado aí na semana passada, a gente teve um ótimo desempenho de ClearSale, né, uma empresa que fez IPO na bolsa em julho, com 14% de desempenho, e essas foram as grandes ganhadoras de julho, né? Então, um mês medíocre do ponto de vista de bolsa, faz parte do jogo, como eu falei, né? As campeãs do ano até aqui, a gente tem, interessante, né, várias empresas aí de recuperação judicial performando muito bem, Inepar, Heringer, Viver, e a gente tem Melius que fez IPO também não há muito tempo, mas de um modo geral, eu não sei vocês, mas eu gosto de ver quem está liderando o ranking, quem são as campeãs e tal. Isso aqui joga por baixo, né, joga por terra aquele negócio que a gente só deve comprar ações de boas empresas, né? A gente deve comprar ações que estejam subavaliadas em relação ao potencial da empresa. Às vezes a empresa não é muito boa, mas ela está se reestruturando, se rearrumando e isso não está no preço ainda. Uma boa análise pode te levar a colocar essas ações no portfólio e com isso você tem um rendimento muito bom. De novo, você quer nossa ajuda para fazer essa análise? Procura a gente, que a gente tem indicado algumas dessas empresas, né? E aqui eu vou mostrar para a gente encerrar o setor de construção, que a gente acompanha, porque ele é um indicador forte da atividade econômica e ele vem performando mal nos últimos meses, né? Nesse ano em geral. Só que a gente tem 2 calls aqui que, inclusive, né? Um deles, que é a Rossi, faz parte das nossas indicações específicas, não estou indicando aqui, depende do cliente, depende da carteira, mas a gente tem indicado Rossi e ela vem performando legal, 5,83 na semana. Quando a gente pega no ano, o papel
já subiu 91%. Azevedo é outro call que a gente tem, e o papel já subiu 184% no ano. Então não deixa de consultar a gente se você quer investir em ações com uma carteira diversificada e com segurança para atingir os seus objetivos. Beleza? A agenda da semana para Brasil, o Martins já falou, reunião do Copom, né? Mercado aí bem comprado em 1%. Pandemia, a gente segue monitorando, né, a variante Delta versus a velocidade de vacinação e, portanto, recuperação econômica. E no cenário externo, a gente tem visto o PMI, né? O PMI ele mostra a atividade de compra no atacado. Então a gente percebe que em Europa veio muito bem na semana passada e em Estados Unidos continua positivo. Isso é uma boa mostra de recuperação econômica e, portanto, um sinal interessante para a gente. Legal? Muito bom. Eu acho que o que vale a pena a gente falar agora no finalzinho é que a gente tem sempre que lembrar que bolsa tem o seu risco, tem a sua vol, é normal que assim aconteça, a gente continua com bastante otimismo em relação à bolsa, embora com alguns cuidados que a gente não tinha em determinado momento no ano passado, no topo, no vale da pandemia, quando a gente estava com o valor mais baixo da bolsa. Então lá a gente via uma grande oportunidade, continuamos vendo boas oportunidades, mas a gente acha que os ativos e os setores têm que ser escolhidos com critério. Então não deixa de procurar a gente para falar sobre isso. Beleza? Matheus, é isso, meu amigo. Alguma questão aí, algum ponto específico? Beleza, acho que ficou bem claro aí. Obrigado, Felipe. Fechado, valeu.